Então, o que são as fadinhas fudidas? Muita gente tem me perguntado isso, a gente tem recebido cartas e cartas, o público quer saber o que são as fadinhas fudidas. Essas fadinhas fudidas, o que é que são as fadinhas fudidas? Então são esses textos maravilhosos escritos pela Leonarda Glick que eu tô tendo a oportunidade super única de ilustrar. Então as fadinhas fudidas são textos ilustrados contando histórias de fadinhas que se fodem das mais determinadas maneiras. As Fadinhas Fodidas é um projeto que une literatura e artes visuais, que a gente fez com o intuito de revisitar o mito das fadas, né? Então a gente escreve contos de fadas, mini contos de fadas, que são contos curtos, muitas vezes uma frase, duas, sobre essas fadas que são nada mais, nada menos do que mulheres da realidade mesmo, contemporânea, social nossa, que eu venho escrevendo desde 2017 e publicando como textos mesmo nas minhas redes sociais. E nesse meio tempo a gente já conversava sobre as fadinhas, que eram esses textos que a Léo já vinha publicando nas redes, então já tinha uma construção nessas fadinhas fudidas e a gente começou a falar a respeito, ou, né, poxa, que tal, né? E como pra mim era um hobby, assim, absolutamente nada programático, eu ia soltando à medida em que as ideias apareciam, xistes da internet acabavam parando nos textos, algum modismo da época, e modismos da própria internet, o próprio linguajar da internet acaba sendo abarcado nesse processo. E aí chegou o ano de 2020, com a pandemia, e aí meu amigo Igor Augusto, da Pomero, falou assim pra mim: Léo, vamos dar continuidade nesses projetos das fadinhas pra ver o que elas podem virar? E aí o Igor entrou em contato e falou: olha, eu tô aqui com a Léo, nós estamos conversando, tivemos uma ideia ótima, vamos ver se você topa. E a ideia é a gente fazer uma página com os textos dessas fadinhas. E aí a ideia é você ilustrar essas fadinhas. O projeto ganhou um outro lugar, né? Porque entram as artes visuais, as artes plásticas, todo o aspecto estético, né, das fadinhas acaba sendo finalizado na obra da Kátia, que ilustra a cena. E eu achei já de cara, porque eu já tinha visto, não conhecia todos, mas alguns textos eu já tinha acompanhado, então eu já curtia os textos, já gostava dessa acidez que eles tinham, assim, né? Porque eles são textos muito inteligentes, muito bem costurados, assim, e sempre trazendo um personagem, né? Porque a Léo escreve para teatro, né? É literatura, mas ela traz personagens que ela está pesquisando, que ela está observando, né, no dia a dia, na vida aí. Mulheres trans, mulheres negras, mulheres idosas, são vários tipos de pessoas mesmo retratados, vários estilos de vida, comportamento e ideologia. Nesse sentido, as Fadinhas Fodidas é bastante democrática porque tem mulheres para todos os gostos, inclusive políticos. Claro, para mim é um grande desafio, mas um desafio divertidíssimo, apesar de elas serem fadinhas sofridas, né? Assim, a gente tem umas que estão mais bacanas, mas todas elas, como está escrito lá no título, elas são fadinhas fudidas. Então tem esse peso, mas é o peso que não é o peso da obra de arte especificamente, é o peso do mundo que a gente está vivendo que está refletido nesse trabalho.
Então são vários elementos estéticos, a literatura, as artes visuais, o pop, a crítica social acaba aparecendo também mais fortemente em 2020, porque o contexto social e político em que o Brasil está mergulhado em 2020 e 2021, que é o ano em que nós estamos, acaba pesando na vida das mulheres brasileiras, do povo brasileiro, e isso acaba refletido nessas fadinhas. Bom, com relação à técnica que eu estou usando para criar essas fadinhas, eu sou uma figura de uma geração mais antiga, eu sempre fui muito analógica, né? Apesar de ter esse aspecto tão jovem, eu já vivi outras coisas, eu já fiz aula de datilografia. Então eu sempre fui muito analógica, assim, nas minhas coisas, na minha produção artística. E eu desenho, eu pinto, eu construo, eu esculpo, é tudo com as mãos, né? Eu colo, recorto. E sentia mesmo, eu sentia essa dificuldade com os meios digitais. E aí, há uns 3 anos atrás, eu comecei a fazer um cursinho básico de Photoshop com meu sobrinho. Ele foi me passando umas dicas e eu fui aprendendo uma coisa que eu achei que eu não ia dar conta. Aí, agora eu já me viro. Aprendi uma série de truques. E com esses truques, eu consegui fazer meu primeiro trabalho digital, realmente, que são essas ilustrações das fadinhas. Tem também essa produção imagética, né? De construir uma imagem e aí de transformar isso num meme, né? De que algumas delas até já tem a frase mais curtinha, já entra junto na imagem. E para mim também me parece, eu lembro bastante de cartoon, porque a minha referência é o cartoon. E às vezes eu acho que algumas delas eu consigo isso na ilustração, que a ilustração vem com tanta informação, assim, tanto na postura, na cara, na expressão, na composição, nos elementos que ela traz, que ela também se transforma um pouco nisso, assim, num cartoon, que eu acho que é o que o meme é hoje, né? A gente veio né, eu tô trazendo isso como referência, porque na minha época não existia meme. Não existia meme. Tem sido um prazer enorme fazer esse trabalho. Porque mesmo à distância a gente consegue criar e a gente... As Fadinhas é um projeto que simboliza para mim um modo de continuar produzindo, criando arte, mesmo num contexto tão difícil, puxado, em que a gente se encontra. Também para promover reflexão, pensamento, conhecimento. Acho que as Fadinhas Fodidas, o projeto Mais Fadinhas do que Nunca, porque a gente quer trabalhar fadinhas ainda e muitas mais virão pela frente. De cancelamento e de cantora, que ao abandonar momentaneamente sua carreira nos palcos e ir para a televisão, perdeu sua credibilidade e destruiu sua própria carreira. Se era pra tombar, tombava, sempre com os outros e sem espelho em casa. Cancelava e cancelava até que um dia nada mais importava e ela, de tão egóica, nada mais era que poeira de estrada velha.